minha gente? Tudo certo? Bom, o negócio é o seguinte. Saí de Porto Alegre, tive que passar alguns dias e forçadamente mesmo, não estava programado, não era para ser agora, era para ter sido antes, teve problema de saúde na família. A viagem foi programada agora, no meio das finais do Campeonato Gaúcho, então eu fiz o primeiro jogo em Porto Alegre e voltei, vim para cá e aí vou voltar só no domingo para Porto Alegre de novo. Enfim, ninguém quer saber muito disso, mas só para dar uma explicação porque eu estou no meio do mato aqui conversando com vocês. É óbvio que eu fico acompanhando as redes sociais, é óbvio que diante de toda a repercussão de tudo que aconteceu, tá toda hora apitando o meu celular e eu vendo coisas que vocês falam pra gente sobre tudo que vocês pensam do que aconteceu no Clássico. Talvez a pergunta que eu mais recebi, a parte dos problemas da arbitragem que eu vou falar na sequência é: JB, já acabou o campeonato? O Grêmio já é campeão? Ou o Inter tem chance de reverter? Tem alguma possibilidade disso acontecer? Bom, de alguma maneira eu já disse que eu penso no vídeo que eu analisei o primeiro Clássico Grenal. E não, eu não acho que o Internacional vai reverter. Eu já achava isso no domingo, às 8 da noite, quando acabou a partida. Mas agora eu tenho praticamente certeza, uma convicção. Eu não tenho bola de cristal, você também não tem, ninguém pode ter. Não há como prever o que vai acontecer no futebol. É óbvio que existe uma chance do imponderável de Almeida. Se você não gostar do que eu vou fazer aqui, eu tô até aqui, ó. O site da KTO tá aberto na tela do meu computador aqui na frente, ó. Eu tô olhando para ela no momento. Tá aqui, o Inter é favorito no jogo, 1,77, o empate 13,90 e o Grêmio tá pagando 3,95. Mas tá aqui, ó, o Internacional campeão tá pagando 9. O Grêmio tá pagando 1,07. O Inter campeão tá pagando muito mais. Se tu acha realmente que tem como, que dá, que é possível, que é viável, tá aqui, ó, pronto, só apostar aqui no Inter. E aí tu vai no mínimo, imagina, se tu bota 10, tu sai com 90, tu bota 100, sai com 900. Se quiser, tá aqui a barbada. No site da KTO tô mostrando pra ti. Bom, mas eu acho que vamos ter calma. Tá bom, tá tudo certo. Se quiser brincar e te divertir, tá o site da KTO aqui. Mas vale a provocação pra dizer, olha, tá aqui. Por que eu tô fazendo esse vídeo? O link da KTO tá na descrição no primeiro comentário, tá? Pra quem quiser. Eu tenho até uma aposta, uma chance extra ali, que eu perdi a minha aposta e a KTO tá me dando uma chance extra para apostar. Eu vou ter que ver o que eu aposto na sequência. Tem várias vezes a chance extra na KTO. Tu aposta, tipo, já apostei 10, perdi, eles me devolveram os 10, eu apostei, agora é 25. Uma aposta de 25 que eu perdi, para variar, né? Mas o que eu quero comentar com vocês aqui é uma outra situação separada, que é o seguinte. Eu já tinha convicção na verdade, no domingo às 8 da noite. Agora eu tô criando uma certeza que o Inter não vai conseguir dar a volta por cima, mesmo jogando no estádio Beira-Rio, mesmo que tenha chegado nesse Clássico Grenal em melhores condições. E eu reafirmo e sigo pensando o que eu disse lá atrás, tá? O Internacional usou o gauchão melhor que o Grêmio. O Internacional usou o gauchão melhor que o Grêmio. O Inter descobriu 3 ou 4 jogadores para o time principal. O Inter mostrou para o Pesolano quais jogadores ele pode contar, quais não. Ele formou um time que estava jogando. E estava jogando bem até. Performando contra Palmeiras e Flamengo. Mas é verdade que o Inter chega na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e chega na decisão e não entende o porquê que venceu a primeira partida. Os jogadores do Inter de alguma maneira pareciam de salto alto. Os jogadores do Inter tinham algumas dificuldades técnicas de jogo e os jogadores do Inter tinham dificuldades táticas no jogo. Eu vou explicar. De salto alto é porque o Grêmio ganhou todas as divididas. Futebol não é só dividida, mas quando os jogadores do Inter jogam tipo, somos donos, controlamos a situação e não dividem nenhuma bola, poxa, peraí, isso aqui é preocupante. Quando o Internacional não vê o porquê que ganhou a outra partida e não faz mudanças táticas, como por exemplo, o Alan Patrick foi bem marcado, o Inter não tinha alternativa de jogo, o Internacional em vários momentos pecou, inclusive taticamente o Meneghetti, eu vi uma parte do debate raiz, que eu obviamente sigo acompanhando, não todo, já vi que hoje deu treta, não vi. Ontem deu treta Bagé e Meneghetti, hoje deu treta, eu vi que o Meneghetti também deu uma pancada no Diogo Rossi, aí depois, obviamente, o Baldassi já está gritando contra a arbitragem, a gente vai falar isso, mas o Meneghetti citou uma situação importante. O Inter, no começo do jogo, começou a tomar contra-ataques e não estava vendo, que o seu time estava muito exposto. E eu nem vou falar que eu podia vir aqui, quando o cara diz assim, eu podia fazer porque o cara está fazendo. Eu podia te dizer isso, porque o cara está dizendo, né? Mas eu podia vir aqui e ficar me vangloriando, dizendo, olha, eu alertei quando o Bernabé fez o gol, dessa vez ele fez o gol. Todas as outras vezes que a bola bater e voltar, como o Internacional está mal protegido, vai ficar no último homem, se aquele cara falhar, acabou, vai dentro do gol. Aconteceu a falta do Bernabé. Mas o que eu quero colocar para vocês é que o Inter perdeu em todos os aspectos do Grêmio. Só que alguém vai lembrar, e o Abel usou isso na entrevista coletiva, aliás, entrevista coletiva preocupante do Abelão, né?
que o Abelão chegou e disse assim, nunca tive tão feliz na minha vida, me deram esse cargo, eu nunca tive tão feliz. Cara, o Abel é uma pessoa maravilhosa, é um cara indescritível, iluminado. Se ele é iluminado, tem que ter uma estátua no Beira-Rio que aprovaram no conselho, todo mundo sabia que iriam aprovar. Mas a questão é, pô, não é o momento, né, Abelão? Não é um bom vento. Tomou um sacode no Grenal. Mas enfim, o fato é que o Internacional não entendeu o porquê que ganhou na outra partida, não repetiu a dose na arena, e ao invés de fazer a mesma coisa que o Grêmio, que tomou um sacode no Beira-Rio, e o Inter tomou, o Abel disse, fez 4, só que o Grêmio tomou 2, poderia ter tomado 4 facilmente, como diz o Abel. Sabe o que fez o Pesolano? Pesolano se fechou, começou a trabalhar, tirou o Thiaguinho do time, que muitos de nós criticamos até pela forma que ele fez, e é verdade, eu acho até que o Pesolano sentiu demais o clássico Grenal. Eu já ouvi isso de gente importante do Grêmio dizendo, ele sentiu o Grenal. Ele sentiu, ele mudou demais, ele mudou muitas convicções e isso deu uma instabilidade no vestiário. Mas um Grenal à frente a gente entendeu. Porque ele se fechou, ele treinou o time, ele tirou o Thiaguinho, ele montou uma nova maneira de jogar. Ele foi fazendo teste, não, com 3 volantes não dá, não, com meia só não dá, eu vou tentar com o Monsalve fazendo uma espécie de tripé, tentando fazer uma saída de jogo um pouco mais assim, vou tentar um cara que o Amuso vem pelo meio, o outro ponta faz o rabisco lá na frente. Ele foi modificando o time do Grêmio. Ele disse, não posso jogar com zagueiros lentos, eu testei o Balbuena, não deu, o Kahneman ele não gosta, ele botou 2 guris na lateral, na zaga, na lateral ele botou o Pavon, ou seja, o Luiz Castro viu, levou a pancada, mesmo que ele tenha oscilado bastante, me disseram que ele sentiu muita pancada no Grenal, ele disse, eu vou mudar, e mudou. Sabe o que o Inter está fazendo depois de levar a pancada no Grenal? O Pesolano está fazendo acusação grave contra a arbitragem, o vice-jurídico do Inter está indo em programas esportivos para reclamar sobre o áudio do VAR, e o Inter só fala sobre a arbitragem. O Internacional não fala o seguinte, não, peraí, como é que eu posso fazer para um time que está na zona do rebaixamento? O Inter está na zona do rebaixamento. Eu não acho que o Inter vai cair. O Inter não tem desempenho para cair, mas o Inter está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Não performou contra o Atlético Paranaense e Remo. Eu não estou dizendo que não ganhou, porque também não ganhou. Mas o Internacional não jogou bem. E contra Palmeiras e Flamengo jogou bem, conseguiu um ponto contra o Flamengo e perdeu para o Palmeiras, que não é o foco da disputa. Ok, e eu fui um dos caras que vim aqui e disse, vou passar um pano gigantesco para o Inter. Porque não é, o Inter não tem que se comparar com esses caras, beleza. Só que o que eu estou querendo colocar é, o Grêmio está mais ou menos no mesmo patamar, investiu mais, é verdade, mas o Grêmio está mais ou menos no mesmo patamar do Inter. O Grêmio não é uma SAF, o Grêmio não tem um super elenco como Palmeiras e Flamengo, o Grêmio está no patamar que o Inter pode pensar em competir. E o Grêmio tomou uma pancada no primeiro clássico Grenal, se fechou, trabalhou, e eu elenquei as mudanças, mudou na lateral direita, mudou na zaga, mudou no jeito de jogar no meio campo. O Luiz Castro foi lá e trabalhou. O que está fazendo o Pesolano agora? Está reclamando da arbitragem. O que está fazendo a direção do Internacional? Está reclamando da arbitragem. É por isso que eu digo, cara, dá para virar? Dá, se tu acredita, tá bom, tá pagando 9 na KTO, vai lá e seja feliz. Mas esse comportamento do Internacional, que eu acho que é... Primeiro, o Inter reclama, mas o Grêmio fez pressão, levou. Na boa, senhores, na boa. Eu já dei todas as minhas opiniões sobre a arbitragem aqui, eu acho que o Inter não tem razão de reclamar, tá? Mas no mínimo os lances são polêmicos. No mínimo os lances são polêmicos. Lá atrás, eu nunca achei o William um bandido quando ele quebrou o Bolanhos. Ele estava numa disputa mais ríspida, a disputa de jogo. O Arthur bate, gira o corpo, é óbvio que ele deixa o cotovelo. Mas quem vê ao encontro dele é o Arthur. A imagem mostra isso. O Inter está querendo desqualificar isso aí para dizer, pelo amor de Deus. Não, o Arthur veio. O Borré veio ao encontro, isso a imagem mostra, é que o Borré tá e ele já está com o braço erguido a hora que o Borré chega, ele não faz o movimento, mas tudo bem, quer dizer assim, poderia, o lance é no mínimo muito discutível. Acho para mim é cartão laranja. Cartão laranja é o seguinte, isso é um conceito de arbitragem, já falei no debate raiz, falo aqui, ele é mais que um vermelho menos que um amarelo. Eu abaixaria para amarelo justamente porque o cara, ele tá com o cotovelo aberto, mas é o Borré que vem ao encontro. O juiz não deu nada, talvez para mim tenha sido erro. O outro lance, o Carlos Vinícius não interfere. A regra diz que tem que ter interferência. A regra diz que tem que ter
O Carlos Vinícius, ele está em posição de impedimento, mas não impedido de jogar. Ele pode jogar e se recolocar se o Amuso cruza aquela bola para ele, para trás, por exemplo, e ele faz o gol, ele pode, porque a origem do lance ele não participa. Ah, mas ele tentou participar e não conseguiu. Mas mesmo assim, são lances, cara, minimamente ajustados, que a gente vai poder discutir aqui. E o que mais me preocupa é, o Internacional tomou uma roda no jogo, não entendeu. O Luiz Castro entendeu o seguinte, ó, no primeiro Grenal eu deixei o Alan Patrick livre, foi ali meu erro, vou marcar o Alan Patrick. No primeiro Grenal eu não explorei bem os contra-ataques, vou explorar bem os contra-ataques. O Internacional tem problema com o Bernabé, que é pouco inteligente, e tem problema com as escapadas em velocidade por conta da zaga do Inter, que é frágil. Ele estudou, foi lá, fez, executou, foi premiado. Só que o Grêmio fez. O Grêmio fez, a gente tem a prova. O Grêmio é mais fácil falar de quem já fez, porque é uma obra pronta, a obra do Grêmio está pronta. Mudou o lateral direito, mudou a zaga mais veloz, marcou o Alan Patrick, saiu para o jogo de uma maneira diferente, aconteceu. O Inter poderia fazer, a gente poderia imaginar que, olha, daqui um pouco, né? Na verdade é o seguinte, o Grenal, mesmo com todo o apavoro do Grêmio, mesmo com toda a melhora de desempenho, vamos combinar, se o Bernabé é minimamente inteligente, o Bernabé não faz aquela falta que gera a expulsão, o Grêmio poderia vencer de, sei lá, vamos chutar aqui, ó. Foi 2-0 pro intervalo pro Grêmio, tá? Vamos colocar aqui que realmente foi 2-0 pro Grêmio no intervalo. O Inter ia estar com 11, podia no segundo tempo fazer um 2-1 e voltar vivo pro Beira-Rio. Não é nada absurdo. 2-1, o Inter tá vivo. 3-0, não. E aí, quando termina o jogo, eu disse, acabou, é o Grêmio campeão. Só que eu reforço essa minha ideia quando eu vejo a movimentação do Internacional. A movimentação do Internacional fala muito mais de arbitragem do que do futebol. É óbvio que o Pesolano não vai chegar numa entrevista e vai dizer, não, eu já sei o que eu faço. Eu vou botar o Alejandro, vou tirar o Borré de centroavante, que era o óbvio que dava para fazer. Eu vou testar outro zagueiro, porque o Félix Torres é um cara que está chegando mole nas jogadas. Eu vou tentar um outro lateral esquerdo, o Bernabé nem pode jogar, mas sem o Bernabé, que é um cara pouco inteligente, melhora a minha vida, ele não vai contar quais serão os segredos dele para a imprensa, beleza? Mas pelo menos se imaginaria de um Internacional que falaria sobre bola, de dizer, ó, estamos fechados, focados, vamos tentar reverter. Não está fazendo isso. Eu já achava impossível, na verdade, no domingo às 8 da noite. Agora, desculpa, eu tô aqui me arriscando e tá tudo, eu não tenho bola de cristal, é só uma opinião. O Internacional não vai conseguir reverter. Eu não vejo um cenário que o Inter consiga reverter. Muita coisa, a partir dessa quarta-feira, quando os jogadores se reapresentarem, muita coisa diferente vai ter que acontecer para o Pesolano mudar o cenário do Internacional. É isso que eu penso, é isso que eu queria comunicar para vocês. É óbvio que aceito sugestões, conversas, é óbvio que eu tento aqui ser um pouco mais ponderado, não gritar, não berrar, não xingar a mãe de ninguém, não é o que eu gosto no jornalismo, não é o que eu gosto de consumir, não é o que eu gosto de fazer, então eu faço do meu jeito. Mas são as minhas visões, as minhas opiniões, as minhas impressões. Se você acha diferente, tá tudo certo. Todo mundo pode comentar aqui numa boa. E se quiser, tem tanta confiança assim, a KTO tá livre pra galera ir lá tranquilamente, tá bom? O que vocês acham dessa história toda que eu contei aqui? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.